Olá, pessoal. Vamos continuar com o nosso projeto, apresentando as comissões. Hoje a doutora Marina Monet vai participar. Deixa eu localizá-la aqui para a gente fazer o convite a ela. Olá, pessoal. Vamos receber então. Olá, doutora Marina. Tudo bem, doutor Marcos, presidente? Como vai? Tudo jóia? Beleza? Que bom. Muito feliz aí, um prazer poder falar com você, bater esse papo. A nossa ideia inicial, a nossa ideia com esse trabalho, que aliás eu agradeço a Ana Rufo ela na verdade incentivou muito, toda quarta-feira, às 7 horas, a gente bateu um papo com cada uma das comissões. É uma oportunidade da apresentação de vocês que coordenam as comissões, de falar um pouco da área, do que pode, do que não pode, o que está acontecendo, o que é inovador, para a gente, na verdade, trocar um papo bem tranquilo e ver se a gente desperta aí nos nossos colegas advogados o interesse para participar das nossas atividades. Eu queria que você se apresentasse, seu nome, fala para eles aí onde você nasceu. Mandar um oi para todo mundo. Eu acho que essa ideia da UAB é ótima e ambiental, como você mencionou, em termos de inovação e coisas acontecendo. Acho que, por mais que você queira não saber sobre esse tema, ele está toda hora na mídia. Então, é um prazer falar com o pessoal aqui. Pessoal, boa noite. Meu nome é Marina. Eu nasci no interior de São Paulo, nasci em Ilha Solteira, aqui próximo a nós e próximo à divisa com Mato Grosso do Sul. E vim, quando criança, morar em Mirassol, concluí os meus estudos aqui de ensino médio, de ensino fundamental, e depois fui para São Paulo fazer faculdade. Me formei lá e depois me especializei na área de direito ambiental e voltei recentemente para atuar aqui na região. Você graduou aonde, Marina? Que faculdade você fez em São Paulo? Eu graduei lá no Largo de São Paulo, na faculdade da USP. É uma maravilha, né? E a sua especialização, você fez ela onde? Eu fiz especialização também em São Paulo, lá na PUC, foi uma pós-graduação em Direito Ambiental. Depois eu fiz uma extensão universitária na Escola Paulista da Magistratura, também na área ambiental. Depois eu fui para os Estados Unidos fazer o meu LLM também na área ambiental e urbanística. E depois eu terminei o meu mestrado esse ano aqui no Brasil, também lá na USP, em ambiental. Você já terminou o mestrado? É mestre? Concluí, sim, Ah, finalmente. que bacana, muito bom, muito bom. É, Até assim, a gente falar de meio ambiente é uma coisa, muito amplo, né? Eu quando criança imaginava que meio ambiente era só falar de floresta, animais, mas meio ambiente é uma coisa que está no nosso dia a dia, não é verdade? Com certeza. E muita gente pensa assim, né, Marcos? Principalmente quando a gente está tratando da advocacia, muitas pessoas me perguntam, você é ambientalista, né? São termos de advogado de direito ambiental é diferente de você ser ambientalista. Ambientalismo é uma outra área muito relevante, mas que é mais preenchida, né, por organizações não governamentais, até algumas empresas privadas que trabalham com isso, entes públicos também. Mas o direito ambiental ele não está só ligado às proteções, mas sim à compatibilização, né, da proteção ambiental com as atividades econômicas, né, dentro dos limites aí do que a nossa legislação dispõe. Então, muito mais do que árvores e
recursos naturais, água, ar, a gente também trata da emissão de poluentes, né, que são problemas bem típicos da área urbana, contaminação de solo, enfim, mineração tem uma interface muito grande com a área ambiental, muito embora tenha um código próprio, né? A atividade mineradora tem código próprio, mas diversos outros setores também tem interface com a área ambiental, o setor de navegação, né? Que trata do uso dos recursos hídricos. Então, a gente tem uma gama muito vasta, além da proteção que a gente vê, entende como ambiental, que é a proteção de vegetação, né? Matas e florestas. Eu observei há pouco tempo, pelo noticiário, eu tenho visto assim, o empresariado já tinha uma responsabilidade, mas ela está muito maior. Grandes grupos econômicos se uniram, pressionaram o governo federal a respeito da preservação da Amazônia, um movimento muito bacana, inclusive o mercado financeiro, bancos, todos eles unidos nessa questão da preservação, porque na verdade eles sabem que a preservação, ou melhor, a não preservação, custa muito caro para o Brasil no exterior, né? É mercado que se perde, não é isso? Exatamente, nossa, você está muito certo. Embora esse movimento venha acontecendo já há um tempo, agora que ele tomou uma proporção e também até de mídia que pôde chegar a todos nós, né? O que a gente vê aqui na prática diária é muito as empresas maiores, né? As médias e grandes já têm esse entendimento mais geral sobre a legislação, inclusive contando com áreas internas só para tratar da questão ambiental. Empresas que lidam com questão florestal, produção de celulose, por exemplo, elas já contam com advogados internos especialistas, né? E não acabam não precisando ou contratando para complementar o trabalho os advogados externos de escritório. Então, muitas empresas já internalizaram essa questão e você vê que realmente isso acontece nas médias e nas grandes empresas. A gente vê que muito do pequeno empresariado ou até os empresários individuais muitas vezes descumprem a legislação ambiental e muitas vezes não por vontade, né, por desconhecimento. A gente recebe aqui no escritório muitas consultas de pessoas que imaginam que tenham alguma obrigação de ambiental ali na sua atividade, não sabem o que, e também muitos casos já com penalizações e judicialização do empresário que fala, olha, eu comecei essa operação e não fazia ideia que eu precisaria aqui dessa outorga, do DAE, do órgão ambiental. É. Então, a gente vê, né, que tem essa discrepância bem grande em termos do porte da empresa e do conhecimento da finalização. E o que você falou dos bancos, realmente é uma tendência que a gente viu se concretizar muito fortemente agora no período de pandemia. E o que você falou está corretíssimo. Eles passaram a entender que não preservar custa mais caro do que preservar. Então, não é nada de, sou bonzinho, sou verde, é muito mais uma questão financeira, né? Então, os próprios gestores dos ativos, né, fundos de previdência, o BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, o diretor, o Larry Fink, emite a cada ano uma carta para orientar os investimentos e orientar os investidores, né? E há 2 anos ele já começou a incluir a variável ambiental nessas cartas dele, dizendo que quem não toma a variável ambiental nos seus investimentos e nas suas atividades vai passar desinvestido. Ou seja, vai passar a não mais receber recursos e se tiver recursos, vai perder esses recursos. Então, e nesse ano a carta dele foi bastante contundente nesse aspecto. Então, tudo indicando que, pelo menos a nível global, a gente aqui no Brasil sempre demora um pouco mais para pegar o andar da carruagem, né? Mas pelo menos a nível internacional já há notícias de empresas que foram desinvestidas por conta de não tomarem a questão ambiental à frente na definição da sua operação, do seu... Vai ganhar ou perder mercado em razão de uma questão ambiental. Não é nem mais a qualidade do produto, o respeito à legislação trabalhista, é tanta coisa, e mais agora essa questão ambiental. Ó, o Brasil tá, Brasil não, mas a América do Sul, Mercosul, está com uma dificuldade danada de fazer o acordo com a Europa exatamente por isso, né? E o questionamento é muito grande com relação à Amazônia, né?
Isso está afetando muito o Brasil, né? A gente já está vendo esses reflexos econômicos. Então, a questão do acordo da União Europeia e Mercosul é um ótimo exemplo que você deu, o argumento que vem sendo usado são as queimadas, mas é muito mais do que isso, né? A gente foca muito nesse tema porque ele é o que está sendo o objeto aí da mídia, mas existem diversos outros problemas. A gestão de resíduos sólidos no Brasil é uma tragédia, que já tem 10 anos a política resíduos sólidos e isso não evoluiu. Então, assim, isso já vem prejudicando o Brasil nessa questão das relações internacionais mesmo. E aí, para fechar todo esse caldo, ainda vem a questão das queimadas na Amazônia. A gente está num período seco, que é um período que ocorre tipicamente fogo, né? Um período muito mais propício para o fogo, e a gente vê isso assim com muita clareza na nossa região. E na Amazônia a gente vê isso e a gente vê muita desinformação, muita falta de cientificismo aí nas palavras dos nossos representantes, né? Principalmente do Poder Executivo, que é quem fala lá para fora. Então, a gente teve uma declaração bastante preocupante, e, enfim, até um pouco triste recentemente do presidente em relação às comunidades tradicionais, que não ajuda-nos a melhorar a nossa imagem perante outros países. Então, a Isso gente. daí só piora, né? Porque o estrangeiro sabe exatamente o que está acontecendo. Hoje acompanham isso por satélites, tem conhecimento de tudo que acontece. Aliás, ó, por exemplo, lá no Pantanal, onde está aquela queimada, eu conheço aquela região de Porto Jofre. Lá tem um Hotel Porto Jofre, região norte, e eu até vi o seu Jamil, que eu conheço, dando entrevista esses dias. O senhor Jamil é uma pessoa muito consciente da questão da preservação. No hotel dele não entra peixe fora de medida, não entra excesso de peixe. Já não deixa, se você já pescar a sua cota, você pode pescar, mas é proibido entrar dentro do hotel com peixe. É uma preservação, uma preocupação. E infelizmente aquilo lá foi tudo queimado, mas não foi por culpa de ninguém lá, não, viu? Não é isso, não. Bom, e E aí, aí? E aqui a nossa comissão? Eu fico muito feliz por você ter aceito o convite, depois se manifestou em continuar trabalhando, a gente pensar um pouco em meio ambiente aqui dentro da subseção. A gente precisa fomentar e estimular os nossos advogados a não só pensar, mas questionar, né? O que acontece nas questões de meio ambiente que envolve diretamente a nossa comunidade. Porque a OAB é isso daí também. A OAB não é só cuidar da ética, da prerrogativa, mas a gente tem muita preocupação com as questões de cidadania. E meio ambiente é uma questão de cidadania, né? com A gente já teve conversando muita coisa, você tem muitas preocupações nas questões de saneamento básico, mas eu vejo que você brilha mesmo quando vai falar da grota, né? Você é, gosta ali do assunto, né? O que você da- queria dizer, você pode dizer para a gente com relação à comissão? O que você pensa de meio ambiente em Mirassol? a comissão é bem na linha do que você falou, Marcos. Eu vejo muito dessa forma. A OAB ela é uma entidade da sociedade civil, né? Então, as comissões, não só de ambiental, as comissões estão aqui para trazer o que é importante para a sociedade civil. Não tomando partido de um lado ou de outro, mas realmente ficando de olho e monitorando temas que são de relevância para a sociedade civil. Então, você mencionou a questão do saneamento, que é uma questão que vem tendo problemas aqui em Mirassol. Um outro ponto que eu menciono não só para Mirassol, mas para todas as subseções, que é a preocupação com os resíduos sólidos, em especial o plástico, né? Nós temos dados muito alarmantes do uso excessivo de plásticos, e a gente vê que algumas pequenas medidas no nosso dia a dia podem já começar a mudar esse cenário, tendo em vista que, como eu falei aqui no começo da live, a Política Nacional de Resíduos Sólidos não vem sendo implementada a contento, então a gente tem que começar por nós, e existem medidas que podemos adotar. E eu acho que o papel da comissão, como entidade da sociedade civil, é alertar as pessoas para assuntos que estão aí no dia a dia, que as próprias pessoas, os próprios cidadãos
podem começar a se movimentar, porque o que a gente vê na área ambiental é que antes precisa começar a atuar. Na questão ambiental é assim, a gente não depende de lei, a gente não depende de regulamentação para poder e uma pequena mudança nas nossas atitudes para o meio ambiente é muito mais colaborativo do que qualquer norma que fique tramitando. Então, eu acho que o papel da comissão de ambiental aqui de ter esse assunto para o pensamento de todo mundo, né? Para o olhar no dia a dia. Então, aqui veio algumas conversas, né? Principalmente da produção de plásticos. A gente está programando aí divulgações para o Ô, cidadão de Marina, acho que está Mirassol, tendo uma oscilação de da como sua fazer isso internet. de uma forma mais Ó, acho que consciente. tá, E a questão da grota, que, como eu falei, acho que tá dando uma. é, Dá uma olhada. O pessoal tá ouvindo bem a Marina? É que aqui deu uma oscilada. O pessoal pode manifestar, se dizer se está tudo bem? Será que é a minha? Ô, Ana Rufo, vocês me ouvem bem? Vocês estavam com dificuldade de ouvir o som da Marina ou o meu som também não está bom? Ah, pera lá que nós voltamos. Vamos chamar a Marina novamente. Um minuto só, pessoal, que a gente vai continuar o assunto aqui, que é agora que vai ficar bacana. Um minuto só que a Marina já retorna, que agora nós vamos começar a falar da nossa cozinha, né? Eu acho que a Marina ela está com dificuldade no sinal de internet dela. Vamos aguardar alguns minutos aqui que ela deve retornar, porque a gente estava falando de uma forma geral de meio ambiente e eu queria que a Marina dissesse algumas coisas sobre meio ambiente aqui na cidade. Ela já tem estudado bastante, ela já tem visto o que é possível a gente contribuir com o poder público para trazer melhoria para a população, que é um assunto essencial. Ah lá, a Marina está ali, deixa eu ver se a gente consegue restabelecer. Vamos lá, estou chamando ela novamente, pessoal. E aí, Marina? O som sumiu para mim, mas agora vamos ver se normaliza, tá? agora, desculpa, tá ouvindo? Agora eu ouvi, eu te ouvi, Que bom. né? Falando da grota, né? Você ia falar, começar a falar da grota. A grota parece que é uma bobagem, né? Que é um monte de mato, que não tem nada, com macaco e árvore velha, né? Mas a É, grota é um baita de uma reserva, na verdade. é isso aí, é muito mais que. Grota é um assunto pelo qual eu tenho muito carinho, porque faz parte da minha Sol. E vocês estão me ouvindo? Eu ouvi, eu ouvi. Pedi para o pessoal aí se manifestar, se eventualmente tiver dificuldade, que aí a gente vai Bom, tentando arrumar. mas, então, a grota é parte da minha infância, eu lembro da grota parcialmente funcionando, ela já não estava como ela era nas épocas áureas. E aí, eu fui para o histórico da grota, notei que aquele espaço não só para preservação, ainda vou falar disso, mas principalmente para o convívio social. Então, tinham estruturas ali na grota que integravam a população de Mirassol, né? O pessoal tratava aquilo como que é um problema que as cidades, a falta de áreas de lazer, né? A falta de espaços de convívio, de espaços saudáveis de convívio da população. A gente lá em São Paulo, os parques, que sempre enche nos fins de semana, você, como o ser humano tem
tipo de interação, né, com a natureza. E a gente, muitas cidades... Marina, você tem um fone de ouvido, um microfoninho aí, que acho que tá... Mas é o sinal, viu? Tá caindo. É o sinal. É o sinal que tá caindo, viu? Você tá em rede Wi-Fi aí? É uma pena. Ela tá com dificuldade de estabelecer o sinal de internet, né? Pelo menos é o que eu imagino. Não é isso, Ana Rufo? É o sinal de internet, né? Vamos aguardar um minutinho, ver se a Marina consegue restabelecer, para a gente continuar o assunto, que vamos entrar a falar de grota. A Marina tem alguns conceitos, ela deve estar retornando em breve, mas é muito importante, a Marina tem alguns conceitos que ela deve falar para a gente aí, que eu acho muito interessante, que ela tem que harmonizar uma área ambiental dessa dentro da cidade. Ela tem que ter convívio social, né? É um ponto de encontro, um ponto de relevância para a sociedade. Vamos ver se ela consegue restabelecer o sinal para a gente continuar. Espera lá um minutinho. Pior que eu estou sem óculos, pessoal. Se eu coloco o óculos, eu não enxergo. Aí eu tiro o óculos, eu enxergo de perto. Tá uma beleza. Eu esqueci meu óculos o óculos para computador, tá lá no meu escritório, hoje ficou para trás. Ó, grande abraço pro Tremura, Henrique Tremura, o tribuno. Grande abraço, doutor. Prazer vê-lo, prazer que você esteja aqui conosco. Aproveitar e mandar um abraço pro pai da Marina, que eu vi agora há pouco aqui, doutor Marco Origa, deve estar todo orgulhoso. Olha lá, Marina. Hoje o dia foi tenso, né, Ana? Vamos lá. Opa! Eita, ô Marina, ó, Hoje tá que tá. então, eu não sei se é o sinal da internet ou se é o som que tá com dificuldade, tá? Eu, eu tô pertinho do Wi-Fi aqui. Qualquer coisa vocês me avisam. Parece que melhorou bastante o som. Que bom. Beleza. Vamos lá. Bom, Vamos falar sobre grota, então. vamos voltar para a grota. O que eu estava falando é que muitas cidades não têm o privilégio, né, ou a sorte de ter um meio ambiente natural que propicia um espaço como esse, né? Então, cidades que não tem parque, não tem vegetação. E a gente aqui tem a sorte de ter essa área e tá subaproveitando ou atualmente não aproveitando isso, né? Então, o que antes era um local de convívio social e interação com o meio ambiente foi sendo deixado de lado. E a gente vê, pelo histórico, que nas épocas áureas a gruta era muito utilizada, então, inclusive para fins econômicos. Então, você via que ali se retroalimentava, né? E existia um pagamento módico para a entrada e esses valores iam sendo utilizados ali para manutenção. Então, era um parque realmente aproveitado pela comunidade. E a grota, ela é uma unidade de conservação, ela foi instituída oficialmente por meio de um decreto, que tem fundamento no SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e a partir do momento que você estabelece, delimita uma unidade de conservação, surgem diversas, tanto obrigações de manutenção desse espaço e de renovação do plano que cuida desse espaço, que dá as diretrizes para o aproveitamento desse espaço, quanto surgem limitações para o seu uso, né, e essas limitações precisam ser fiscalizadas. A gente vê que a partir de um determinado momento, esse plano que existia para a grota começou a ser deixado de lado, não existia nenhuma autoridade para fiscalizar, e aí a grota chegou na condição bem deplorável que está hoje. Então, o primeiro passo ali para a gente começar uma revitalização é uma revitalização jurídica propriamente, né? O plano de gestão da unidade de conservação ele tem que ser renovado em determinado prazo
e o plano da Grota jamais foi renovado. Então, ele precisa ser atualizado. A gente tem centros de excelência de estudos aqui em São José do Rio Preto, de biologia, muitos profissionais que podem contribuir para fazer essa reanálise, né? E verificação de como está a situação ambiental da Grota hoje, para refazer esse estudo, atualizar esse estudo com base no que determina a legislação, e aí sim dar as devidas usos e limitações para isso, né? Aquele lugar precisa ser cercado, precisa ter fiscalização quanto ao acesso, a notícia de que há despejo de resíduos ali, que é muito preocupante, porque a disposição de resíduos já é algo irregular se não feito nos locais autorizados e licenciados. Quanto mais fazer isso numa área que é ambientalmente protegida, uma área tão sensível como a Grota, que conta ali com nascentes e espécies de fauna que vem sendo também bastante desgastados, inclusive pela população de Mirassol. A gente tem notícia, além dessa questão bastante preocupante dos resíduos, de tráfico de animais silvestres que são extraídos ali da Grota. Então, é urgente a necessidade de manutenção e fiscalização do uso da Grota, e é urgente também a atualização do plano de gestão dessa unidade de conservação, tanto para a proteção ambiental quanto para o próprio aproveitamento pela população, né? Não sei se você conheceu a Grota, Marcos, nas épocas áureas. Não, ainda sou novinho, entendeu? Mas eu me lembro bem que na minha infância iniciou a deterioração. Começou realmente a depredação. Eu cheguei a ver muita coisa bonita lá, mas logo se perdeu. E aí as famílias abandonaram o local e a frequência já não foi mais a adequada. Quando o poder público não ocupa e não preserva o espaço, aí vira terra de ninguém, né? No final, a Grota, eu me lembro bem que era um local de prostituição, consumo de drogas, era muito... Aí, quer dizer, as famílias não iam e não deixavam ninguém ir. Ficou uma área isolada do município. Eu imagino também as questões de expansão urbana em torno dela, né? A gente tem que ter uma preservação porque a cidade vai crescer em torno, não pode invadir aquele espaço, né? Como é que está essa expansão urbana? Como é que isso está sendo trabalhado pelo município? São assuntos que nós ali, enquanto OAB, podemos estar contribuindo, participando e contribuindo, né, com o poder público. Que a nossa principal expectativa é que aquilo aconteça, né? Não, com certeza. As unidades de conservação, muitas delas, a gente vê afastadas dos centros urbanos, mas algumas são, assim, muito próximas ou até dentro do centro urbano, como acontece com a Grota. E a questão da expansão urbana ao redor, é justamente um item que tem que ser previsto nesse tal desse plano que eu estou mencionando com você, tratando com vocês, justamente para que se controle como que vai se dar, né, a ocupação do entorno. As unidades, pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, essa lei federal, deve haver uma zona de amortecimento ao redor de cada unidade de conservação. Essa zona de amortecimento tem que também ser definida no plano de gestão. A zona de amortecimento serve justamente para esse propósito que você falou agora, Marcos, que é fazer um buffer, né, uma região de proteção para que a expansão urbana não chegue tanto fisicamente, mas também indiretamente, né? Então a gente pode ter ali o entorno preservado, mas a captação de efluentes, por exemplo, passar ali pelo meio da grota. Então isso pode acontecer, isso não é vedado, mas é necessário que seja feito com a devida proteção, por se tratar de área ambientalmente sensível. Então, a zona de amortecimento da unidade de conservação é uma área de proteção tão ou mais importante que a proteção da própria unidade, justamente porque é ela que vai delimitar e mitigar, né, o aproveitamento urbano que se daria ali de uma forma não protetiva se não fosse essa instituição. E o que a gente vê muito, você falou, né, que foi totalmente abandonada e ocupada aí por atividades ilícitas, até a gente tem notícia de consumo e venda de drogas, enfim. É que a gente vê também bastante aqui na prática
que o que acontece muito é que o poder público delimita uma área de uma unidade de conservação, expede o decreto, né, instituidor dessa área e simplesmente nada mais faz. Então, o que a gente vê aqui em Mirassol não é algo incomum, né? Muitas vezes essa unidade de conservação ela é delimitada em áreas ocupadas e o poder público sequer desapropria, então os proprietários precisam tomar as medidas para fazer desapropriação indireta. Isso é um problema bastante grande, acontecem ainda, né? Eles ainda estão correndo muitos embrólios judiciais lá na unidade de conservação da Serra do Mar. E aqui a gente tem a sorte de que não necessitou, né, haver desapropriação, pelo menos não que eu tenha notícia. A área já está preservada, não estava sendo ocupada a ponto de ter que ser feita a desapropriação, e mesmo assim houve esse abandono que não é incomum. Então, se a população de Mirassol tem interesse em reaver esse lugar como área de aproveitamento, interface com o meio ambiente, como foi, né, na nossa época, eu ia lá, eu ia ver os macacos, a gente consegue ver as nascentes, né, ela precisa se movimentar, e aí eu acho que a comissão vem, né, muito nesse papel que você falou de chamar a atenção das autoridades e também da comunidade, porque isso é algo que precisa ter apoio da comunidade, para isso só então nós conseguimos o apoio político, porque isso afinal é uma questão política, né? As gestões precisam colocar o aspecto ambiental também nas suas análises, e a grota é um ótimo tema para isso, né? Mesmo porque assim, o município sozinho não vai conseguir fazer nada, não tem recurso para fazer o que precisa ser feito, exige muito investimento, mas eu acho que o que a nossa comissão e nós, enquanto OAB, podemos acompanhar muito de perto, porque eu já vi propostas de privatização daquela área, tornar uma área privada, quer dizer, são totalmente contrários. Eu não consigo compreender aquilo ali, uma área privada. Na verdade, é uma obrigação do poder público. Eu assim, não sou um privatista de tudo. Eu acho que tem coisas que o Estado não pode abrir mão. É obrigação dele, ele tem que cumprir, né? A É princípio, muito... sim, né? Algumas modalidades de unidade de conservação permitem um aproveitamento pela iniciativa privada. É um aproveitamento bastante restrito de ecoturismo, parques, enfim, como existem, né, algumas gestões de áreas protegidas dessa forma, mas uma eventual privatização é algo que tem que ser analisado com bastante cautela, porque precisa respeitar todos os limites que vão ser impostos na medida da importância ambiental daquela área. Então, quando você analisa os estudos iniciais que foram feitos, né, para delimitação ali da área da grota, a gente vê espécies que são endêmicas aqui da região, espécies muito importantes. Então, é necessário verificar se é possível compatibilizar um aproveitamento econômico ali, né, com essa necessária proteção. E, como eu venho falando, né, a meu ver, e isso é uma opinião muito pessoal, eu acho que o aproveitamento da grota tem que ser em favor da população de Mirassol, e não de um ou outro ente privado. Mas, assim, isso, como eu falei, é passível de análise, mas o ponto central deve-se cumprir as restrições que são particulares ali por conta do que a gente tem de meio ambiente natural, sejam as nascentes, sejam as espécies de fauna, né? Então, o ideal seria o poder público gerindo isso para a população, porque isso é em benefício da população ter uma área de lazer, e o aproveitamento privado seria algo que só poderia acontecer mediante uma análise bastante aprofundada da questão. É muito complexo isso daí, né? Você vai terceirizar a preservação também. A Ana Rufo até comentou, é a mesma coisa, viu, Ana? Você falou em terceirização, nós estamos falando em privatização, é mais ou menos a mesma coisa, mas eu acho que a Marina deu um encaminhamento aí legal. Bem, muito bom, viu? Muito bacana ter alguém que entende, compreende e vai poder ajudar muito o Mirassol, Marina. Nós estamos num ano totalmente atípico, né? Nós tivemos uma ruptura de tudo, das atividades, de tudo mais, a gente tem muita dificuldade ainda, né? Os projetos de várias comissões acabaram ficando, por enquanto, para um segundo momento, mas a gente quer tentar, sim, desenvolver alguma coisa bacana. E eu acho que o mais importante, talvez, são as nossas pequenas ações. A gente não precisa pensar grande, achando que vai fazer um movimento que vai conseguir movimentar toda a cidade.
O fato de nós, representantes da OAB, participar, eventualmente, de uma comissão ou de uma mesa com o poder público, já vai ser uma contribuição enorme. Levar a nossa posição, nossa compreensão do que é ambiente, porque eu percebo que hoje se falta muito, né? O município, as decisões sem não tem consulta, não se baseia na opinião da comunidade, que é por culpa da comunidade. Eu nem coloco isso como uma culpa do poder público, tá? Então, acho que o nosso trabalho talvez é a conscientização. Inclusive, a Mariana tem aquele projeto A OAB Vai à Escola, já não tem aula, né? Não tem como fazer, mas o meio ambiente nesse projeto A OAB Vai à Escola é primordial, é uma atividade essencial, levar para as crianças o conhecimento, a compreensão, né? E a conscientização. Acho que nós temos muito para fazer, não é verdade? Exatamente, Marco, é isso aí. O engajamento social, como eu falei, para mim tudo começa pelo engajamento social, né? A gente está num momento, como você mesmo pontuou, que o engajamento social está ficando um pouco de lado por conta de muitas questões de urgência imediata, né? De necessidades imediatas. Então, os níveis de desemprego, as condições aqui, a população do Brasil como um todo chegou por conta dessa paralisação, dessa suspensão da economia, se é que se pode dizer assim. Então a gente vê questões que não estão arraigadas aí na nossa cultura, como a questão da preservação ambiental, sendo esquecidas nesse momento, né? Então é como você falou, não é algo que a gente vai conseguir do dia para a noite, né? Que as pessoas se engajem e passem a demandar isso, mas sim aos poucos. E mesmo numa época de pandemia, em que existem outras preocupações de subsistência aí na frente, a gente nunca pode esquecer que a gente tem o poder no nosso dia a dia. Então, como eu falei, as questões ambientais estão intimamente ligadas ao nosso comportamento como cidadãos, como consumidores. Então, isso é possível a gente começar, e são pequenas ações, são ações muito simples. E o ideal é que toda a escola tivesse esse projeto da doutora Mariana Galli, né? Que a gente pudesse conversar sobre diversas questões de cidadania, antes de tudo, sendo a ambiental uma delas. Então, se em toda a escola tivesse educação ambiental desde o começo, eu tenho certeza que esse nosso desprendimento da questão ambiental, essa nossa falta de atenção, não seria assim como a gente vê. Eu tive a oportunidade de morar por um tempo nos Estados Unidos e, não falando dessa questão ambiental, mas você vê como esse ponto cultural muito diferente. Eles têm muita cultura de tratar as coisas em coletivo. Então, tem a comunidade do bairro, tem a comunidade daquele município, comunidade da sociedade civil, comunidade das pessoas que gostam de pintar nas ruas, comunidade de quem gosta de cultivar plantas. Às vezes, não exige nada do poder público, não. São comunidades para você discutir, né? Eles criam muitos fóruns para discussão de assuntos em comum. E aí, nessa vivência, né, que eu tive lá, eu pude ver que nessa relação de comunidades, eles conseguem muitas coisas em benefício daquela comunidade. Então, você vê ali, você está andando pelo bairro e tem ali as plaquinhas. Olha, aqui nós temos como que eu posso dizer isso? Os moradores fiscais, é como se fosse algo assim. Então, os moradores próprios se chamam para si a responsabilidade de fiscalizar a área, se tem algum movimento estranho, eles já têm uma central ali da própria comunidade para quem eles comunicam, um policial ali de algum batalhão do redor que já tem contato direto com eles. Se eles veem alguém praticando alguma questão ambiental, alguma irregularidade ambiental, eles mesmos denunciam. Então, você vê esse sentimento de que aquilo é de apropriação daquele espaço, né, de apropriação daquilo, e as pessoas têm um zelo por aquilo. A gente não vê isso aqui no Brasil, né? A gente olha alguma coisa acontecendo, passa, a gente vê alguém jogando lixo. Então, são algumas culturas que nós deveríamos fortalecer em benefício da melhoria ambiental, né? Sendo a primeira delas a própria educação ambiental. A mudança cultural, ela vem com o tempo, né? Não adianta, a gente não consegue pular etapas. Ele precisa ter um início, né? E eu acho que a gente tem que investir muito nessa adolescência que está na escola, né?
do jeito que eu gosto muito de ter contato com o jovem advogado, eu acho que a gente também tem que ter esse olhar aí para as escolas, né? Ô Marina, você quer colocar mais alguma coisa sobre meio ambiente? Acho que o pessoal deve ter te conhecido e tenho certeza que todo mundo gostou demais, porque você domina muito bem, tá? Com muita tranquilidade. Muito segura, meus Imagina. parabéns. Imagina, Marcos. Eu só quero, na verdade, me colocar à disposição, principalmente da Jovem Advocacia, porque a área ambiental é uma área que é ainda uma área restrita, ela já cresceu muito, mas às vezes, por conta da gente não ter, né, as matérias ambientais na faculdade, eu pelo menos só tive uma matéria optativa no meu 5º ano. Então, assim, o meu interesse, eu comecei a concretizar na própria faculdade, nos meus estágios, estagiei no Ministério Público, estagiei em escritórios especializados, mas porque eu tinha esse interesse prévio. Então, a gente não pode depender das faculdades para explicarem para a gente o que é o direito ambiental. Então, eu queria me colocar à disposição, colocar a comissão à disposição, principalmente da Jovem Advocacia, né, para ter essas conversas, esses compartilhamentos de experiência e mostrar que é uma área muito legal e que é realmente muito mais ampla do que a gente imagina, né? Aqui no escritório eu recebo casos assim de todas as naturezas, casos cabeludos, casos mais simples, mas o legal do ambiental é isso, o meio ambiente está em tudo. Pode ser atividade mais urbana, no lugar mais com o solo mais impermeabilizado que tem, mas ainda existem questões ambientais. Então, ele perpassa por todas as atividades econômicas, todos os setores. Então, se hoje ele ainda não cresceu o que deveria, ainda faltam profissionais, eu tenho certeza que é uma área em franca ascensão e que ainda vai precisar de muita gente aí para orientar, né, as atividades econômicas, os setores todos para o cumprimento. Então, eu estou à disposição e tenho muito, muito prazer em conversar sobre esse assunto. Muito bom, a gente tem um orgulho, viu? Uma advogada de Mirassol, cresceu aqui na cidade com toda essa formação que você tem, essa dedicação que você tem ao direito ambiental. A gente fica muito feliz poder contar com você. As coisas vão voltando aí à normalidade aos poucos, depois a gente vai pensar em alguma coisa, trazer alguém aqui para falar sobre meio ambiente, a gente vai movimentar a nossa seccional, porque acho que Mirassol tem muita coisa de meio ambiente bacana para a gente poder conhecer. Olha, se a gente pegar um dia e for andar na grota, você vai se deparar com coisas que você jamais imaginou. A grota, eu acho que foi na década de 50, 60, não tenho certeza, mas havia captação de água lá da grota, e essa água subia para o centro da cidade. As tubulações estão todas lá até hoje. Eu era criança, eu brincava lá, eu me lembro disso. Então tem cada coisa lá para a gente conhecer ainda, da história. Com certeza. Do que é muito bacana. E a fauna não são só os macacos, viu? Tem muita variedade de fauna lá também, às vezes que a gente nem vê, né? Nem enxerga. Imagino. Aqui, assim, falando em nome da diretoria, te agradeço bastante. O nosso papo era mesmo uma apresentação, para a gente trocar uma ideia e dizer aí para o pessoal que a gente vai trazer mais sobre meio ambiente. Assim que for possível, a gente vai tentar pensar em algum evento e principalmente, a Comissão de Meio Ambiente precisa de participação. Todos aqueles que quiserem trabalhar, que quiserem aprofundar nesse tema, não só estudando, mas, por exemplo, em Mirassol nós temos Conselho de Meio Ambiente Municipal, não sei como é que está a composição hoje, mas nós podemos colocar um advogado nesse conselho. Quem tiver a fim de trabalhar, que quiser participar, não tem nenhuma burocracia, não tem nada a não ser se manifestar. É só procurar lá o AB, os nossos funcionários, e dizer que quer trabalhar na Comissão de Meio Ambiente. Vai lá, dá o nome, o telefone, e depois, mais para frente, tiver alguma reunião, essa pessoa vai ser convidada por nós, né, Marina? Vai participar com a gente. Muito bem-vindos. Tá bom? Não há nada mais do que se manifestar com interesse de participar. Tá bom? Muito obrigado.
Manda um abraço pro Pedro, tudo de bom para vocês, tá? Eu mando E sim. espero... Obrigada. Obrigada Abração, pelo hein? espaço. Pessoal, estou à disposição. Se quiserem pegar meu contato na UAB ou aqui no Instagram, a gente conversa que esse assunto tem muita coisa ainda para a gente falar. Verdade. Ó, um abraço aí pro pessoal que esteve nos acompanhando. E para depois, os outros que vão acabar assistindo a nossa live, que fica lá à disposição na página da Jovem Advocacia, na página das comissões de Mirassol no YouTube. Um abração aí para todos, tá bom? Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Vem cá.